emissora da Rede LC de mídia. A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na Musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11 4210 3061. 11 4210 3061. Musical FM. Mais unidade cristã. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora. Disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você conhece o canal da Musical FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer. Lá você encontra o melhor conteúdo para crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus. Os nossos programas de debates, além de entrevistas, testemunhos e conversas que vão acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. Bom dia. Comece suas manhãs cheio da presença de Deus. Conte com a Musical FM para te acompanhar e levar uma mensagem de motivação. Musical FM. Mais unidade cristã. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da Palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais Unidade Cristã. Ouça toda segunda, às 4 da tarde, no Mais Unidade Cristã, o programa Tempo de Cantar, da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Conheça a Igreja Assembleia de Deus em São Mateus, Avenida Mateu Bey 263. Contribua com os projetos da ADSM, Itaú, Agência 7131, conta corrente 26.536, dígito 0. CNPJ 62.771.456/1000 contra-02. Meus abençoados irmãos, pais do Senhor Jesus. Eu sou Deirode Andrade, pastor da Assembleia de Deus em São Mateus, a ADSM. Em nome de todos os nossos irmãos, desejamos que sua vida, sua semana, sua história seja plenamente abençoada, repleta da graça de Deus e cheia de contentamento. Tenho aqui a palavra de Deus e eu quero deixá-la para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 10, verso número 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Esta é a palavra que nos chama à reflexão. Nos chama a pensar um pouco sobre a decisão de nos mantermos em pés. É óbvio que em nossas forças, diante das tentações que o mundo nos oferece o tempo todo, não há em nós força suficiente. Mas eu quero te lembrar que quando você encontrou Jesus, o Pai colocou em você o Espírito de Jesus. E pelo Espírito de Jesus, você pode clamar a Deus e Ele vai te fortalecer. Ele nunca deixará que as tentações sejam maiores do que a capacidade que Ele te deu de vencê-las. Portanto, a decisão é tua. Olhe para Jesus, diga não ao pecado. Deus vai te fortalecer. Ele te conduzirá com passos firmes em caminhos elevados. Seja feliz.
toda segunda, às 16h, você ouve no Mais Unidade Cristã o programa Tempo de Cantar da ADSM, sob a liderança do pastor Deirode Andrade. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates. Olá, meus amigos, a paz de Cristo. Estamos começando aqui mais um programa Debates aqui na Rádio Musical FM. Eu sou o pastor Henrique Bravo, tá? Substituindo meu amigo pastor César Cavalcante, tá? Que ele está em viagem, não pôde estar aqui hoje. Bem, o assunto de hoje é extremamente polêmico, né? Nós vamos falar sobre dízimo. É um assunto que sempre está muito em tona, né? Em debates, em redes sociais, em canais do YouTube, né? Gente escrevendo artigos sobre isso, e hoje a gente vai falar desse tema. Se quem não dá o dízimo está em pecado. Isso é muito forte. Bem, hoje em todo o debate nós temos duas pessoas, né? Que vão contrapondo as suas ideias. E hoje nós vamos falar aqui com o pastor Igor Alessandro, tá? Eu vou apresentar ele daqui a pouquinho. E com ele estaria debatendo o bispo Geraldo Tenuta Filho, mais conhecido como Bispo G. Só que ele não pôde participar, né? Ele teve o seu contratempo e acabou de mandar uma mensagem de que não poderia estar aqui conosco. E hoje quem vai estar falando, então, é o pastor Igor Alessandro, e a gente vai aqui conversar sobre esse tema. Vou pedir bastante aos ouvintes, né, que interajam, mandem suas mensagens. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvida desse assunto, muita gente quer saber se vale, se não vale, se tem que dar dízimo, se não tem que dar dízimo, como é que funciona essa questão do dízimo, tá? É muito controverso, então nós queremos tirar todas as suas dúvidas, tá? O debate de hoje, ou melhor, essa conversa de hoje, eu tenho certeza que vai ser extremamente esclarecedora. O pastor Igor Alessandro, ele é pastor presidente do Ministério Assembleia de Deus, Uma Palavra de Vida. Ele é bacharel em teologia pela Faculdade Betel, com especialização em formações na Faculdade Teológica Bethesda, FTB. É professor também de teologia, capelão internacional e também idealizador do projeto Anjos de Vida, atuante nas áreas do Antigo e Novo Testamento, teologia sistemática. A paz de Cristo, bem-vindo, pastor Igor Alessandro. A paz do Senhor Jesus, pastor Henrique, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. E hoje, mais uma vez aí, para debater, na verdade vai ser, como o senhor disse, né, uma conversa aí entre amigos, irmãos, e que eu possa também ser usado aí para ajudar todos com essas dúvidas. E é um tema também bem polêmico, né? Bem polêmico dias. E pertinente, né? Sim. Deixa eu já começar então. Olha, a pergunta de hoje é: quem não dá o dízimo está em pecado? Sua opinião, sim ou não? Por quê? Para mim? Agora, desculpa. Bom, eu penso o seguinte: eu não vejo respaldo bíblico algum na Bíblia Sagrada para dizer que quem não dá o dízimo está em pecado. Porém, eu acredito no dízimo, eu sou a favor do dízimo, mas com algumas ressalvas, né? Se eu estivesse debatendo com o Bispo G, claro que eu falaria a respeito disso. Tem muitas coisas que nós podemos colocar aqui. Nós bem sabemos que o dízimo, ele antecede a lei. Por muitas pessoas acham que o dízimo, ele é instituído na lei, ou então é inserido, melhor dizendo, criado pela lei. Mas nós vemos, até mesmo pela vida do patriarca Abrão, como também Jacó, que ele vai dar o dízimo. Mas isso nós vamos então decorrer com esse assunto aí na melhor, né?
Então vamos lá. Ele está dizendo, a pergunta é se quem não dá o dízimo está em pecado. Imagine lá o membro que participa da igreja, ele não entregou o seu dízimo, tá, sei lá, 5 meses que ele não entrega, devolve o seu dízimo. Essa pessoa, na sua opinião, então ela não está em pecado, certo? Não está em pecado, mas aí acontece o seguinte... eu não vou nem falar dos neopentecostais, porque o que acontece? Muita gente bate, né? Por causa dos neopentecostais, que é esse título, ou então essa questão de dízimos ou o dinheiro que roda diante das igrejas é por causa dos neopentecostais. Porque nós bem sabemos que quando um pastor, seja neopentecostal, tradicional, enfim, ele não tem o coração dedicado ao Senhor, ele vai usar de vários subterfúgios para proveito próprio, vamos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o dízimo é uma instituição também divina, que foi dada pelo próprio Senhor. Nós vemos 3 tipos de dízimo na Bíblia Sagrada. A saber, a primeira oferta que houve na Bíblia Sagrada, nós vamos ver em Gênesis 4:4, que foi dado por Abel. Deus não pediu, mas ele sentiu. Isso é uma oferta, minhá, né, em hebraico. Aí nós vamos ver então que Abraão, depois que ele vence os reis, ele leva os dízimos para Melquisedeque. E aí o que acontece? Melquisedeque, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 7, a partir do capítulo 7, que ele realmente é o rei de Salém, ele não teve genealogia, então ele é um sacerdote. E aí a gente começa a entender como um sacerdote pode existir antes da lei. Era um homem que realmente estava a serviço de Deus. Abrão, que ainda era realmente pai enaltecido, ele reconhece a autoridade da vida de Abrão, de Melquisedeque, e entrega todos os dízimos. Esses dízimos são os despojos de guerra. Não está falando a respeito de cereais, não está falando de gado, está falando também de riqueza, porque naquela época, quando se guerreava com uma outra nação, levava-se os despojos, que eram ouro, prata, enfim, tudo isso. Então, Abrão, ele deu os 10%. Mas, para concluir este assunto, é o seguinte: é pecado o seguinte: quando nós entendemos que o dízimo, ele gira em torno de uma generosidade, de uma adoração, fé e também realmente entrega como algo a favor de Deus, nós vamos entender que o nosso coração, se nós amamos ao Senhor, se nós servimos ao Senhor, nós não podemos impedir, né, essa entrega, né, a respeito disso aí, do dízimo para o Senhor, né? Você começou falando sobre a oferta, sim, né, de Abel. A pergunta aqui seria sobre o dízimo. Há uma diferenciação, então, sim, é uma entre diferenciação o dízimo e a oferta. Mas certo? eu falei a respeito da oferta, falando a respeito de um coração quebrantado, um coração doador, um coração que vai adorar a Deus, né? O dízimo, até para os ouvintes, até de repente aquele leigo, né? O nome é bem sugestivo, sim, né? Já faz sentido que dízimo é 10% de toda a sua renda, certo? Oferta é algo livre, ok? Há alguma base bíblica para o Novo Testamento dizer que essa entrega de 10% ainda é válida para os dias de hoje? Sim, mas antes até mesmo de falar a respeito disso, pastor Henrique, eu quero deixar aqui o seguinte, que na época do Antigo Testamento havia 3 tipos de dízimos. Dízimo no original hebraico é maaser, que vem justamente da raiz aser, que é 10%. Era muito corriqueiro ou comum na época do Antigo Testamento, estou dizendo até mesmo antes da lei, você agradar o rei entregando os 10%. Por quê? Porque, claro, há uma conta quantitativa, 10 dedos, a parte decimal, então era mais fácil você realmente explicar e ensinar o povo a devolver justamente esse tributo ou esta contribuição. Sim. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada os 3 tipos de dízimo, porque muitas pessoas acham que é o seguinte: hoje no Novo Testamento, que nós estamos na época da graça, então nós vamos dar 10% como o Antigo Testamento. Não, ali no Antigo Testamento nós vamos ver 3 tipos de dízimo. O dízimo anual, que era justamente para o sustento dos levitas, que foi criado realmente para os levitas, que está em Levítico capítulo 27, versículo 30 a 33, número 18, 24, que era justamente para os levitas. Só para ficar com efeito aí, nesta época, na época de Moisés,
Moisés havia aproximadamente 22.500 levitas que trabalhavam no templo. Então necessitava dessa ajuda, entendeu? Dessa contribuição de todas as outras tribos, né, entregar este dízimo. O segundo dízimo era o dízimo justamente que era levado para as festas religiosas, que está em Deuteronômio 14, 22, 26. Este dízimo que era para as festas religiosas, o povo poderia comer, o povo poderia beber, o povo... Então tem muitas pessoas agora, nessa época que nós estamos vivendo, na época da graça, que acham que é o seguinte: eu não vou devolver o dízimo porque na Bíblia Sagrada está dizendo que nos dízimos a gente podia comer, a gente podia se divertir, a gente podia gastar com aquilo que a gente quisesse. Não, é uma outra parte. E o terceiro, então, é o dízimo para os pobres, que era de 3 em 3 anos, para ajudar os pobres e necessitados, que está em Deuteronômio capítulo 14, versículo 28 a 29. Então, assim, outra questão também que muitos hoje em dia falam assim: mas eu não dou dízimo, eu dou para os pobres, eu dou para isso, eu dou para aquilo. Então, quer dizer, no Antigo Testamento, se nós fazermos uma conta básica, dá aí um total de 23% ou a 25% de dízimo que eles entregavam, que o povo do Antigo Testamento entregava. Hoje, no Novo Testamento, muitos pegam a parte de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 9, que fala a respeito, quando Paulo fala assim: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará e tal. Aquilo ali eu não posso me basear em relação a dízimo, mas ali é uma questão de uma oferta especial, que literalmente, quando você entende, quando você lê o texto, há uma diferença. Ali é uma oferta especial para os pobres e necessitados que Paulo estava levantando. Mas olha só que interessante para responder essa sua pergunta. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2, diz o seguinte: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, conforme a sua... Aí alguns evocam o princípio da proporcionalidade, Sim. que seria a questão do dízimo, né? Sim. Embora não diga Sim. exatamente a quantidade, mas tem o princípio da proporcionalidade. Sim. Seria isso? Seria isso. E aí ele fala assim: para que se façam coletas quando eu chegar. O que acontece? Tem uma palavra aqui, ajuntar. Essa palavra ajuntar, ela é participo presente. E no grego, participo presente é um ato contínuo, que é para fazer todas as vezes. Então, assim, por inferência ou por entendimento, nós podemos compreender que aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito do dízimo. Mateus 23, 23, Jesus também vai chamar a atenção dos fariseus, justamente, até só para concluir, essa palavra juntar no grego é tesaurizo, que é justamente, vem de tesouro e tudo. Então, assim, é participo presente, que é ato contínuo. Então, todas as vezes ele tinha que fazer isso. Mateus 23, também daqui a pouco a gente volta nesse Mateus 23. Antes de mais nada, eu pedi aqui a opinião dos ouvintes. Se você quiser mandar algum áudio de até 40 segundos, se você quiser participar, mande para o DDD 11 98 484 9988. 98 484 9988. Áudios de até 40 segundos. Eu não sei se já tem algum. Tem? Pode soltar aí pra gente. Rapaz, o que eu entendo hoje em dia é que existe umas pirâmides, né? Onde os pequenos se matam para sustentar os grandes. Como os irmãos compreendem, por exemplo, dentro de uma organização grande, que tem igual tem no Brasil, de ver pequenos que dá ali todo mês sagradamente R$200, dízimo, e às vezes está passando uma dificuldade terrível em casa, necessidade às vezes... Enquanto que, às vezes, outras famílias do pastor, né, tá vivendo uma vida de regalia e tudo mais. E às custas daquele membro também, que todo mês contribui ali. E aí, pastor Igor? Acho que ele já só começa um pouco confundindo as coisas, chamando de pirâmide, né? Sim. E aí o conceito de pirâmide é outra coisa. Você coloca alguém ali dentro e um vai pagando para o outro. Sim, e não é bem essa a ideia, recebe, né? O de baixo sempre fica perdendo. Não é isso daí, a questão não é isso. Pode a questão, não eu já tomando aqui a palavra, não é bem por aí. Aí mostra alguém machucado. O que acontece é que existem muitos escândalos. Sim. E um escândalo, uma coisa errada, não invalida a outra.
né? Outro dia a gente estava falando sobre questão de dons e tal, espirituais, e muita gente evoca isso. Porque alguém fez algo errado, você não vai invalidar o poder de Deus porque alguém usou de forma inadequada, ou não fez, ou fingiu alguma coisa. Acho que uma coisa não justifica a outra, né? E o nosso assunto aqui é com a Bíblia. O que a Bíblia diz que sim ou que não. Quando a pessoa evoca essa questão da pessoa mais pobre, puxa, é um dízimo de alguém de 50, de 100 reais, de 200 reais, de 1.000 reais. Se a gente pensar em dízimo, não há diferenciação. Tanto faz o dízimo de uma pessoa que ganha 100 ou 1 milhão. Dízimo é 10%. Tá? E na prática, né, eu vou falar aqui eu como pastor também, né, também dirijo igreja. Na prática, é muito mais difícil uma pessoa muito rica entregar o seu dízimo do que uma pessoa com menos posse. Na prática, normalmente é isso que a gente averigua. A pessoa começa ali entregando aquele dízimo, né? E aí fala, não, se o senhor me abençoar, e aí o senhor vai abençoando. Chega uma hora que ele está com um patamar tão grande, está ganhando muito dinheiro, ele já fica com pena. Poxa, tem que dar isso tudo mesmo? Poxa, tem que me desfazer desse valor, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. O senhor citou aqui Mateus 23, né? Que é um texto muito famoso, muito conhecido, quando Jesus... ele vai falar sobre... Ele vai fazer uma inferência aqui sobre o dízimo. Deixa eu ler aqui para os irmãos, né? Que esse é um texto muito conhecido. E diz assim: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse final, essa frase, Jesus está ele validando a questão do dízimo ali para eles, certo? Sim. Esse é o entendimento, sim? Sim. Quando ele diz assim, você faz essas coisas que é a misericórdia, né, a justiça, né, sem omitir aquelas. Que aquelas são as coisas? O dízimo. Então, uma coisa não invalida a outra. Alguém diz, eu amo e tal, mas eu não preciso dar o dízimo porque eu amo, porque eu já ajudo as pessoas, né? É esse o entendimento? Não, aí que está a questão. O próprio texto explica o texto, né? A exegese do texto, ela vai explicar, ela vai trazer a claridade de tudo aquilo que nós estamos falando aqui. O próprio Senhor Jesus não aboliu, nem mesmo anulou o dízimo, justamente com essas palavras. Se tem realmente um método normativo que autoriza a manutenção de um ministério, está nesse versículo, naquele que eu mostrei, e também, realmente, em muitos outros que a gente vai ver, 2 Coríntios capítulo 9 e tal, também em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 a 11, vai falar a respeito disso. O Senhor Jesus, ele estava chamando a atenção dos religiosos daquela época, porque eles davam dízimo, mas não faziam aquilo que era também, fazia parte de um coração quebrantado e propriamente daquilo que Deus mandava. Que ser justo, ser benevolente, ser realmente amar a Deus acima de todas as coisas, mas também o seu irmão como a si mesmo, né? Então ele estava falando isso. Acontece hoje, como o nosso irmão falou, a gente sente realmente uma certa, entre aspas, ira, ou até, né, enfim, por causa de tantos escândalos que nós vemos. Eu sou pastor de igreja também e eu digo que dízimo não é valor, é fidelidade. Porque cada um trabalha e cada um recebe aquilo que merece. Então eu não posso falar, esse é o maior dizimista. Não é o maior dizimista, porque ele dá 10% dizimistas também. São iguais. Eles são interessante iguais. Essa expressão, né? Quem é o maior dizimista? Então, na verdade, não deveria, é uma expressão errada, entendeu? Né? Por quê? Aí vai também do coração do pastor, entendeu? Em ver a quantidade e não a fidelidade do seu membro. Como pastor de igreja, eu vejo que nós temos, assim, temos um número razoável de pessoas na igreja, mas poucos são os dizimistas. E nem por isso eu excluo, nem por isso eu coloco de lado, né? Enfim. Mas nós vemos, infelizmente, isso acontecer. Por isso que no começo da fala, né, eu comecei a dizer o seguinte, que a gente não pode jogar essa bomba, não, por causa dos neopentecostais, agora está essa barganha em relação a dízimo. Não, por causa de pastores que não têm a ciência e não têm um coração quebrantado, não conhecem principalmente a palavra, porque eu acho que para ser um pastor precisa necessariamente conhecer as escrituras e saber lidar com as escrituras, mas muitos fazem realmente barganha, independente se é neopentecostal tradicional ou pentecostal clássico, enfim, vai muito mais da intenção do coração. Mas
É interessante que também eu queria deixar registrado aqui, pastor Henrique, que em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11, por que é que eu falo que não dizimar não é, você não dizimar não é pecado, mas mediante a uma situação, como irmão, poxa, eu estou desempregado, eu não posso dizimar, será que realmente eu estou em pecado? E Paulo vai falar que ele dá daquilo que tem, daquilo, né? que e tem. Não daquilo que não tem. Eu não estou falando daquela pessoa que está dentro da igreja, usufrui da água, do ar-condicionado, se tiver, do bom som, da cadeira, sabe? De tudo aquilo que a igreja pode oferecer, do estacionamento, e não dá R$1, sendo que ele pode. Isso daí ele está se omitindo. Ele não está sendo um bom servo, entendeu? Mas olha só o que diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10 e 11. Somente a parte A desse versículo. Ora, aquele que dá semente ao que semeia também vos dê pão para comer. A gente precisa dividir o que é semente e o que é pão. Porque o mesmo Deus que nos dá semente para semear, ele também nos dá pão. Pão é para comer, semente é para plantar. Então, na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus que serve ao Senhor com generosidade, com quebrantamento de coração, com amor, fé e adoração, o Senhor ele dá tanto a semente como o pão. Mas porventura essa pessoa está sem a semente, só está com pão. Ele vai dar o pão? Não pode. Por isso que eu afirmo, e eu estou realmente defendendo essa minha tese, que quem não dar o dízimo está em pecado? Não. Mas mediante a isso, quando não tem a semente para dar e só tem o pão. E hoje nós temos visto muitas pessoas que infelizmente não têm nem o pão para comer e são ajudados pela igreja. Agora, eu vou fazer aqui o papel do contraponto para tentar... vou ter que fazer... Alguém tem que fazer esse papel. Estou sozinho. Vou ter que fazer. Olha só. O senhor citou aqui Mateus 23, 23, né? Como Jesus validando o dízimo no Novo Testamento, ele não invalidando, melhor dizendo, né? E aí vem uma questão para a gente pensar, porque muita gente pega esse versículo e diz assim, o argumento de muita gente é, Jesus, ele estava no contexto judaico, e ali ele não invalidou o dízimo pela questão judaica do dízimo. Só que Hebreus 9, 17 diz assim, porque um testamento só é confirmado onde houver morte, Sim. ou ele terá algum valor enquanto o testador vive. Porque a ideia de Hebreus é o seguinte, quando que passa a valer o Novo Testamento? É a partir da morte do testador, ou seja, após a morte de Cristo. E naquele momento, com Cristo ainda vivo, no contexto judaico, o dízimo estava valendo. Sob essa perspectiva, existe alguma... eles invalidariam Mateus 23, 23 e existiria algum outro argumento para dizer que ele ainda é válido após a morte de Cristo? Sim, eu apelo justamente também para o livro de Hebreus, capítulo 7, né? Porque quando eu iniciei essa programação, eu disse que o dízimo, ele é antes da lei. Abrão deu, Jacó também fez um voto, queria devolver o dízimo, mas olha só, Abrão ele entrega os seus dízimos para Melquisedeque, antes da lei. Quando nós estamos... só interrompendo só um segundinho. Dizer que ele é antes da lei não significa exatamente, né, que ele vai ser posterior à lei também. E aí eu uso o exemplo do sábado, né, que os sabadistas utilizam porque está lá em Gênesis, ele é anterior à lei, aparece na lei, só que hoje na graça é abolido, certo? Mas literalmente a gente vê, justamente vai em Atos capítulo 15, que é o Conselho de Jerusalém, que Paulo está combatendo tanto o sábado como a circuncisão. Okay. Ele está abolindo, literalmente pela palavra. O dízimo não, entendeu? Então, por que eu estou falando de Melquisedeque? Melquisedeque, ele vem antes da lei. Sim. E Hebreus 7, capítulo 7, versículo 15 e 17, diz o seguinte, e isso, muito manifesto é ainda a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo, está falando de Arão, mas segundo a virtude da vida incorruptível que ele assim testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando de um sacerdócio real e espiritual, não da lei.
Quando nós falamos a respeito da lei, estamos falando da época de Arão, onde Moisés, através dos 603 mitzvot dados por Deus, ele institui como realmente preceito e lei a devolução do dízimo. Só que Jesus, ele é sacerdote mediante a ordem de Melquisedeque. Então, essa ordem, ela não passou. Essa ordem não foi abolida. Se nós estamos devolvendo aquilo que é do Senhor, talvez eu esteja escutando alguém aqui, principalmente aqueles desigrejados que bate muito em cima disso, que o dízimo ficou para o Velho Testamento ou Antigo Testamento, independente do nome que você dê para isso, mas nós estamos vendo sobre uma contribuição que o Senhor realmente, ele testifica da contribuição que serve justamente para a manutenção de um ministério. Então ele tem uma base para o Novo Testamento, né, para que se faça uso mediante a Hebreus 7. Porque, certo? Claro. Então, deixa eu pegar aqui rapidamente, nós temos participações dos ouvintes e temos perguntas muito bacanas aqui. Ó. Olha só, a paz do Senhor, irmãos, meu nome é André e a minha pergunta é, se quem não dá o dízimo ao Senhor está em pecado, essa pessoa pode participar da Santa Ceia? Então, é aí que eu falei. Então, mas aí vamos lá. Porque vamos pensar o seguinte, o que é pecado na Bíblia, né? Válido para o cristão hoje? Para o cristão, né? Seria algo no Novo Testamento, normativo, um princípio, e desde que a gente quebre esse princípio. Se existe um princípio e eu quebro, eu estou em pecado. Eu entendo isso. Então, por exemplo, tem questões que as pessoas acham muito forte, mas eu defendo. Quando Jesus manda você fazer algo e você não faz, seria um erro, seria um pecado? Na minha opinião, sim. Né? Quando ele diz assim, não andeis ansiosos. Se eu ando, não é que eu fiquei ansioso, se eu vivo ansioso, eu estou descumprindo o mandamento. Se Hebreus 7 determina que o dízimo mostra que é algo válido, ele permanece, ele é eterno, foi anterior à lei, viveu na lei, após a morte de Cristo ele está ali, e uma pessoa não faz, seria pecado ou não? Não seria. Aí que entra a questão da intenção do coração. Porque se você é um pastor de uma igreja e você conhece e deve conhecer os seus membros, você sabe que uma pessoa que não está dando o dízimo, que não está ajudando, que não está contribuindo, que não está ofertando na casa do Senhor, essa pessoa está passando por um problema. Talvez seja um problema sério, profissional, financeiro. Cabe à igreja realmente, ao pastor, precisamente... Porque aqui cabem duas discussões, na questão de participar da ceia, porque aí não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Daí, examine a si mesmo. Examine, então, e o exame é particular. Mas nesse autoexame, ele sabe que ele tem condições, ele recebe o seu valor, tem salário, mas ele voluntariamente não dá. Ele deveria entender que ele não pode tomar a ceia ou ele pode? Não, mas aí na ceia, ninguém exclui ninguém. A própria ceia, a própria palavra do Senhor, né, em Coríntios capítulo 11, vai falar 28, vai falar a respeito disso. Apóstolo Paulo, como o próprio Senhor Jesus, ele não exclui ninguém. Ele pede para mas vamos examinar. Lá, você é um pastor, você tem que instruir o seu membro. Sim, por isso, a gente vai instruir o membro, vai saber aquilo que está acontecendo. Na sua opinião, é uma pessoa... ele poderia tomar ou não? Poderia, porque eu não posso excluir ou até mesmo cancelar a ceia de ninguém, impedir a ceia de ninguém. Mas é pecado? Eu acho que não. Se é uma norma ele não cumpre, não é pecado? Eu acho que não. Na minha concepção, no meu entendimento, não. Por quê? Se é uma pessoa, né, que tem condições e não faz, essa pessoa precisa ser discipulada. Essa pessoa precisa ser ensinada. Agora cabe, se ela não quer fazer... Isso aí, ela também, não quer, ela tem um conhecimento, voluntariamente ela não quer. Aí não só a ceia, mas eu não posso impedir, mas como outros trabalhos também a gente tem que verificar. Se é um obreiro, se é uma pessoa... Poxa, por que você não está dizimando? Por que você não está... Quer dizer, podendo e não faz, precisa de um ensinamento. Daqui a pouco a gente vai apertar mais um pouco. Vamos lá. Aqui tem um comentário do Weber dizendo assim, dízimo como obrigação para a salvação é errado. Dízimo se torna uma obrigação ao coração grato, né? Aí é a opinião do Weber. Tem uma outra opinião aqui do Roberto, que é bem interessante. Diz assim, se o cristão entrega o dízimo e o pastor não utilizar na obra do Senhor, há alguma culpa no cristão, uma vez que sabemos que isso está acontecendo? Seria pecado de omissão?
E aí? Vamos lá, ele está dizimando, a ideia dele, eu entendi que o Roberto falou, ele está dizimando e ele está vendo que esse dia está tudo sendo extraviado para outras coisas, desviado para outros lugares e tal. Ele continua entregando. Qual é a postura do cristão nessa situação? Bom, o dízimo é do Senhor, mas cabe a nós entendermos o ministério em que nós estamos servindo ao Senhor. Porque se eu estou servindo ao Senhor, aonde eu não estou concordando com as coisas que está sendo executado, não estou aqui para falar, saia do ministério, mas você precisa colocar na balança. Você precisa entender. Porque se você não confia naquilo que realmente você está entregando para onde vai, imagina aquilo que você recebe da palavra. Então, assim, o dízimo é do Senhor. Você tem realmente aí, com coração voluntário, generoso, você tem que entregar. Não só o dízimo, como também a oferta, ou se a igreja precisa de alguma reforma, de alguma coisa, ou até mesmo a ação social da igreja, enfim. Você, como servo do Senhor, você está ali para ajudar o reino, entendeu? Uma normativa. Mas se você tem dúvida, se você sabe... O que acontece, pastor Henrique? Hoje, infelizmente, nós vemos até mesmo em programas de rádio, as pessoas, não estou aqui para falar mal de A, B ou C, até porque não vou citar nomes, mas nós vemos assim, você que está me escutando, deu seu dízimo aqui. Não, o dízimo é para onde você congrega. É justamente para a igreja onde tem um pastor que vai orar por você, que vai interceder por você, que cuida da sua vida, entendeu? Então, assim, começa a banalizar o dízimo e a pessoa, o líder que não tem essa ciência em relação ao que é o dizimar, qual é essa receita que chega na mão dele, aí ele precisa também realmente aí verificar muitas outras coisas. Vamos dizer. Deixa eu chamar aqui o break rapidinho, daqui a pouco a gente volta, porque tem muita participação de ouvinte, tem muitos áudios, o programa tá pegando fogo e tem mais umas questões aqui boas que eu quero colocar. Vamos lá, pode soltar aí o comercial. Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Debates na Musical FM. Vai começar no próximo dia 10 do mês de abril o curso de escatologia na visão pós-tribulacionista, para você conhecer, mesmo que você seja pré-tribulacionista, para você entender. Se você é pós-tribulacionista, para você ter as bases. O curso será ministrado ao vivo em noites de segundas-feiras. Então, segundas-feiras, ao vivo, a partir das 20 horas, às 8 horas da noite. O curso, por ser ao vivo, você pode interagir, você pode fazer perguntas, você pode participar, inclusive. E para essa primeira turma, porque ele é ao vivo, somente para a primeira turma, depois ele vai ficar gravado para quem quiser e chegar depois. Então, essa primeira turma tem uma série de molezas aí. A número 1 é que o curso é ao vivo, então você pode participar. Número 2 é que você pode participar também de um grupo fechado de alunos. Esse grupo está começando agora, está pequenininho, está começando agora. Quem está se inscrevendo está entrando lá. E esse grupo vai ter a minha participação também. E a gente vai conseguir discutir durante a semana os assuntos das aulas. O curso será em 12 semanas, serão 3 meses focado toda segunda-feira, pelo menos 2 horas em cima do conteúdo, em cima do tema. E para essa primeira turma tem uma moleza a mais aí no preço. São 3 parcelas, obrigado, Thaís, de R$240, mas para essa primeira turma, R$180 cada uma das 3 parcelas. Então você paga 3 de 180, dá 500 e pouco pelo projeto inteiro. Tem certificação? Sim, tem certificação no final. As aulas ficam gravadas também, se você não conseguiu pegar ao vivo, se você quiser rever o que você assistiu, então as aulas ficam disponíveis na nossa plataforma de cursos. E para fechar essa questão aí da primeira turma, os primeiros alunos inscritos vão ganhar o curso de escatologia na visão pré-tribulacionista, ministrado pelo pastor Juliano Fraga. Então, você ganha o curso de escatologia pré-tribulacionista, estuda o curso comigo durante 12 semanas, hein, gente? É matéria para chuchu, então vem com a gente a partir do dia 10 de abril. E para ter toda essa moleza, grupo fechado de alunos,
Eu nem falei que tem material, tá? Tem material didático, grupo fechado de alunos, interação com o professor durante a aula, não é depois, é durante a aula. Interação depois no grupo fechado de alunos, curso de escatologia pré-tribulacionista liberado gratuitamente para você, sem você pagar nada. E ainda grupo de trabalho, né? Grupo de trabalho que a gente tem, e ainda a moleza de pagar R$60 a menos em cada parcela. Esse curso é rápido, é curto, são 3 meses, então são 3 parcelas. Não tem juros, não tem taxa, não tem entrada, não tem matrícula. Você paga 3 parcelas, só que ao invés de pagar 240, você vai pagar só 180. Então, para saber mais e se inscrever, você precisa você precisa chamar no WhatsApp. O WhatsApp é 984, falei errado de novo, 990076844, 011 São Paulo, 990076844, 990076844. Coloca teu nome, tracinho escatologia, a gente manda o link para você, é só clicar e fazer a sua inscrição. Mas se você tiver dúvida, é só chamar o pessoal aqui pelo WhatsApp e ser atendido, receber aí o seu atendimento. Salva nosso número aí, 011 São Paulo, 990076844, 990076844, e pelo WhatsApp você recebe já os dados, né, tudo certinho para você, é só clicar para fazer a sua inscrição. WhatsApp 990076844, curso de escatologia, visão pós-tribulacionista, ministrado ao vivo em noites de segundas-feiras. Eu serei o professor dessa turma do começo ao fim, começando no dia 10 do mês de abril. Falta exatamente 30 dias. Então, para entrar nesse grupo, com essa moleza, fazer parte do grupo de trabalho comigo, caminhar comigo durante a semana, não somente na aula, é só chamar no WhatsApp 11 99 007 6844, 11 9 9007 6844, 9007 6844. Corre para fazer parte dessa primeira turma. Pergunta, tô na primeira turma? Se a resposta for sim, todas essas molezas estão garantidas para você e você paga R$180, são só 3 parcelas. 99007 6844, Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/musicalfm 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM, mais unidade cristã. A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade? Aqui na Musical FM tem. Aqui você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta. Conversa entre amigos. Acompanhe o programa Debate às 11 da manhã e saiba qual será a próxima conversa. E seja muito bem-vindo. Musical FM, mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Olá, paz de Cristo, estamos voltando aqui com o programa Debates, aqui na Rádio Musical FM. E você pode acompanhar esse programa também pelo YouTube, né, da Rádio Musical FM, tá? O musical é 105.7, e também você pode ver pelo meu canal aqui do YouTube, né, Pastor Henrique Bravo. Entra lá, aproveita lá, se inscreve, né, que tem muito conteúdo. Pastor Henrique Bravo, tá? O programa de hoje tá pegando fogo, irmão. O que tem de ouvinte, de comentário aqui, vamos tentar condensar, responder o máximo de perguntas, porque eu sei que é um tema extremamente polêmico. Vai mandando aqui. Eu já vou voltar aqui do intervalo, pedindo para liberar 2 áudios aqui, tá? Vamos ouvir aqui o que o pessoal tá falando sobre o assunto, que eu já tô com uma enxurrada aqui de comentários. Vamos lá, vamos tentar ajudar esse povo. Bom dia a todos. Eu queria saber o que vocês acham das pessoas que usam como escudo para não ter que dar o dízimo, o fato do Novo Testamento não falar explicitamente que nós devemos dar o dízimo como falava no Velho Testamento. Eu queria saber o que vocês têm a pensar sobre esse tipo de defesa de muita gente.
A paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos os irmãos, debatedores da mesa, os pastores, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Minha pergunta que eu gostaria que os irmãos esclarecessem era o seguinte: devido a tantas pessoas necessitadas dentro da igreja que a gente conhece, né, eu sei que não dá para ajudar todo mundo, não dá para ajudar todo mundo que está com dízimo, com o aluguel, a água, a luz atrasada, mas não era para esse fim, talvez seria para esse fim, não só para o mantimento da igreja, tudo bem, água, luz e essas coisas, mas o propósito não era ajudar a viúva, o órfão e todos. Deus abençoe. Amém, amém. Acho que a primeira questão, o primeiro áudio foi respondido, né? Sobre a questão da base bíblica. A gente falou bastante aqui, até sobre Hebreus 7. Agora, esse segundo aqui, vamos tentar focar nesse segundo, que ele fala sobre o destino, né? Para onde seria. Sim. Então, a respeito do destino, a Bíblia é bem clara a falar a respeito que nós temos que ajudar os órfãos e as viúvas. O dízimo, ele serve tanto para a manutenção do templo, como também realmente um salário, que a palavra do Senhor, apóstolo Paulo, até o próprio Senhor Jesus vai falar a respeito disso também, em relação a salário, em relação à ajuda do pastorado, tudo que exerce, né, o trabalho sacerdotal ou ministerial, vamos dizer assim, e também, né, para ajudar na manutenção como acho que eu já disse, da manutenção do templo. Então, o que acontece? Isso tem que ser muito bem administrado, mas acontece o seguinte, que infelizmente muitas igrejas hoje estão passando por uma dificuldade pós-pandemia, uma dificuldade terrível. Toda a igreja tem que ter a sua ação social, o seu departamento de ação social, onde ali vai ter cesta básica, vai ter, um recurso justamente para ajudar os irmãos. O problema é o seguinte, o que acontece, né? E talvez alguém não vai gostar daquilo que eu vou falar. Corriqueiramente aparecem pessoas na igreja pedindo ajuda, e a igreja ajuda. Só que quando essa pessoa está bem, ela não volta até mesmo para fazer a sua oferta, para ajudar a igreja, no sentido seguinte, que com aquela oferta com que ela foi ajudada e ela está devolvendo, outras pessoas serão ajudadas. Então a gente está vendo... Essa ajuda que a igreja faz, o correto é fazer para aqueles que já são membros prioritariamente ou para qualquer um que bata a porta? A palavra do Senhor diz que nós devemos cuidar primeiro dos domésticos da fé. Então, assim, isso fica bem claro que é primeiro... Preferencial aos domésticos da fé, aqueles que são membros da igreja, né? Mas ali na nossa igreja, o que a gente também costuma fazer? Não somente ajudar aqueles que são da igreja, mas a família daqueles que são da igreja. Passamos por muita dificuldade, muitas, né, privações, mas aquilo que podemos fazer, a gente faz, né? Então, é essa questão. A gente não pode olhar... uns por um todo, entendeu? Aquela igreja não ajuda A, B ou C e eles estão, se divertindo, viajando para fora e tal. Calma. Primeiro precisa saber como que está sendo a ação social de uma igreja grande. Porque eu sei que eles trabalham, eu sei que existe trabalho, eu sei que existe ajuda, eu sei que existe muitas coisas. Então a pergunta necessariamente é justamente o dízimo é para manutenção do templo, para ajuda do salário realmente dos ministros do Senhor e também ajuda aos pobres e necessitados. Isso é para que serve o dízimo. Só pontuando, não queria voltar nesse assunto, mas assim, a primeira pergunta ele falou assim, mas os dízimos, se o Novo Testamento não fala a respeito de dízimo tal, e como é que fica isso? Só que assim, é interessante que muitas pessoas falam, não falam de dízimo, então não preciso ofertar. Só que fala muito mais. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 34 em diante, vai falar que não havia necessidade, porque todos que possuíam herdade vendiam suas herdades, as suas casas e lançavam aos pés dos apóstolos. Quer dizer, se nós formos partir do princípio do Novo Testamento que não existe o dízimo, existe então 100%. E aí, o que você escolhe? O 10% ou 100%? Exatamente, porque quando o Novo Testamento vai falar de contribuição, em pegar em exemplos concretos, a maioria, salvo engano, quase todos ou quase todos, é uma entrega total. A gente tem um exemplo ali de Atos, a gente tem um exemplo da viúva, né? Sim, pobre. Da viúva então, quando a Bíblia exemplifica no Novo Testamento, mostra uma entrega total. Sim.
né? E a gente fica se pegando por causa de 10%. Por 10%, quando nas escrituras está falando de uma entrega, de tudo pertencer ao Senhor, né? Bem pontuado. Agora vamos dar uma olhada aqui no que o Lucas diz, ó. Bom dia, paz do Senhor. Tem uma pergunta a respeito do dízimo. Na igreja que participa, existe uma lista de dizimistas. Já viu isso? Lista de dizimistas? Sendo que quem não dá o dízimo não participa e não cresce no ministério. Além disso, acho muito evasivo expor nome e salário. E o que é essa lista aí de dizimistas? Seria uma lista pública? Eu sei que existe, nós não trabalhamos com isso, eu sou contra isso também, mas existem algumas igrejas, não generalizando, mas existe realmente, vamos dizer, poucas igrejas que ainda adotam este método. Antigamente tinham, eu lembro, eu não peguei essa época, mas eu lembro dos relatos que as pessoas falavam, né? Você que está me ouvindo aí vai lembrar de que falavam publicamente, fulano de tal não deu dízimo. Agora não pode, né? Porque é questão de legislações, não pode. Isso, até de pecados e tudo. Parece que falavam no altar, tipo né? Batia um sininho ali, fulano de tal não deu dízimo e tal, né? Algumas igrejas ainda preservam essa questão da lista dos dizimistas, né? O que acontece? Eu acho que é algo particular, ninguém deve saber expor, entendeu? Eu não concordo com isso, isso não é realmente Agora, bíblico. ele fala de uma questão aqui de não crescer e tudo, mas vamos levar para uma questão. Agora tem um outro ponto também. Para o obreiro, né, o pastor, né, a Bíblia não fala para ele ser o exemplo, né, de fé, para imitar a fé dos vossos pastores e toda a vossa maneira de viver. E se Hebreus diz, né, que o dízimo é algo neotestamentário, Jesus falou, a gente já falou sobre isso, é lícito o obreiro não fazer ou o pastor não fazê-lo? Não, está errado também. Está errado, porque assim, até em Timóteo ele vai falar a respeito disso, que ele tem que ser prudente em todas as questões, principalmente também no devolver, no ofertar, no ter um coração grato. Quando Jesus está na frente do gasofilácio e vê aquela viúva entregar aquelas 2 moedinhas, né, meio centavos, ele não está vendo a quantidade, ele está vendo realmente a intenção do coração, a fidelidade. E ali naquele caso ele acaba até expondo todo mundo. Ele expõe o que os outros fizeram, né? Esses aqui deram do que sobrava. Ele não fala o valor, mas ele expõe a intenção do que as pessoas estavam ofertando. Porque aqueles religiosos, eles sempre agiram com hipocrisia. Eles mostravam uma santidade e por trás não fazia nada daquilo. Então, por isso que foi necessário o Senhor expor. Diferente daquilo que eu entrego na igreja e eu tenho a minha lista, o meu nome de quanto eu estou dando ou de quanto eu não estou dando. Então, isso já é completamente diferente. Aqui na questão do Lucas, você é contra uma lista pública ou privada, mas é correto que uma pessoa que vá ascender ao ministério, ela deva fazer isso, certo? Sim, ela tem que ter, né, todas essas práticas. O senhor é o pastor presidente da igreja. Todas essas práticas. O senhor é o pastor presidente. Então, se você vai levantar um novo pastor, vai consagrar um pastor, o senhor analisa se ele é um dizimista fiel ou não? Sim. Posso falar uma coisa? Porque é o seguinte, quando você é fiel a uma área que é bem criteriosa nos dias de hoje, se você é infiel a uma área que é muito criteriosa nos dias de hoje, você não vai ser fiel em todas as coisas. Se realmente as suas finanças hoje em dia parece que está acima, né, ou está em primeiro lugar, que não era para ser no coração de muitos, se você é infiel naquilo, você não vai ser fiel em outras coisas. Então, estou dizendo para ministro, para obreiros. Entendi, que ele é o exemplo. Ele é o exemplo. Ou seja, eu sou convertido, mas o meu bolso não. Então, né? Entendeu? Tem alguma coisa errada. Entendi. Entendeu? Glória a Deus. Porque propriamente ele vai ajudar também a coletar os dízimos e as ofertas, ele vai estar passando e tal. Qual é a autoridade que ele vai ter? Deixa eu ler alguns comentários aqui, do Laércio Gurgel. É certo o líder disciplinar o membro por não dar o dízimo? Acho que isso aí já... Se for um ministro, precisa não disciplinar, mas conversar. Porque daí se torna algo obrigatório. E dízimo não é obrigatório. Você faz com o seu coração generoso. Tá. Aqui a Jaldecida da Silva Santos diz: quem não dá o dízimo está em pecado de desobediência. O Denis Rodrigo diz: na igreja primitiva era repartido os recursos. Foi falado sobre isso, né? Esse coração voluntário.
O Rafão diz, seria correto tirar 10% do salário de dízimo, ofertar 5% na igreja e 5% para um missionário? E aí? Não. Não, né? Porque aí ele está querendo administrar algo que não está na alçada dele, né? Essa é a grande questão. Na verdade, né, do Rafão aqui, eu vejo isso, aí volto a falar, normalmente é quem tem dízimos, né, com valores monetariamente altos, né? Aí o sujeito, ele fica, poxa, mas esse pastor vai administrar? Sim. Então aquilo, ele fica com pena de entregar, ele quer tomar posse daquilo, né? E não pode. Você tem que entregar e quem vai administrar seria o líder da igreja. O dízimo, né, o pastor, do Senhor. Né? Tem um texto, pastor Henrique, que fala a respeito disso, em Levíticos, capítulo 27, versículo 30 e 32, que poucos se atentam a isso. Diz o seguinte: também todas as dízimas dos campos, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante, todas as dízimas do gado, do rebanho, tudo que passar debaixo da vara do dízimo será santo ao Senhor. O que está falando aqui? Que o dízimo é do Senhor. Nós não podemos pegar aquilo que é do Senhor para administrar. E todo aquele que neste tempo fazia isso tinha que devolver em dobro, tinha que devolver 20%. E o que isso significa? Isso realmente colocava uma seriedade, uma ordem no devolver e também, sabe, uma responsabilidade na vida daquele que está dando. Eu costumo dar um exemplo na igreja o seguinte: vamos supor, o dízimo que é devolvido ao Senhor, seja qual for o nome, oferta, enfim, doação, enfim, o dízimo. Mas principalmente o dízimo. Eu pego um dinheiro com o senhor, eu falo assim, me empresta R$100, o senhor me empresta R$100. Aí, de repente, no dia que eu vou pagar, aparece alguém e precisa desses R$100, eu dou, puxa, necessitado. Aí eu vou falar, eu ia te pagar, mas o dinheiro que eu ia te pagar, achei por bem entregar para aquele. Mas o que tem a ver? Se você que realmente queria ajudar, ajuda do seu dinheiro. Eu te emprestei, então assim... Isso aí seria algo extra, né? A gente precisa entender que tudo aquilo que nós temos veio do Senhor. Legal. Tem um comentário aqui do Alex Mendes dizendo: o dízimo é um princípio neotestamentário. Aí ele bota 3 pontos. Primeiro, princípio de continuidade. 2, princípio ministerial. E 3, princípio de reconhecimento espiritual. Deixa eu aproveitar. Dá para lançar mais um áudio aqui? Porque tem tanto áudio que eu queria ouvir aqui. Bom dia, me chamo Evandro. Tenho uma pergunta a fazer para os irmãos aí. Eu quero saudar os irmãos também com os pastores, que estão nesse debate de hoje ao vivo sobre o dízimo. De acordo com o livro de Malaquias 3:10, eu vejo muitos os pastores usando esse texto e às vezes eu fico me perguntando, né? Esse texto de Malaquias 3:10, o que está inserido no texto, trata-se de dízimo na questão ali de dinheiro, ou o dízimo ali fala em outras situações também? Tá querendo saber se é dinheiro ou se são outras situações? Sim, é de tudo. É de tudo aquilo, é dízimo justamente para devolver. E esse texto, muitos até mesmo acham que o Senhor está falando com os sacerdotes. Não, o Senhor está falando com a nação, porque propriamente no versículo 8 está falando: roubará o homem a Deus, todavia me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, e porque a mim roubais, sim, toda esta nação. Agora é engraçado que as pessoas só falam desse roubo referente ao dízimo, mas ele fala nos dízimos e nas ofertas. Ele faz diferenciação. Ou seja, o sujeito entregou o dízimo, mas ele sabia que voluntariamente ele poderia ter feito algo a mais ali. Sim. E o coração endurece. Muita gente esquece disso. E tem um princípio no Novo Testamento que é repetido várias vezes, que é a avareza. Sim. A avareza. Aí as pessoas pegam vamos até 50. A gente tem que correr. Estamos falando que tem pouco tempo para terminar o programa. Mas muita gente ele quer usar um caso de um uso inadequado para justificar a sua própria avareza. Agora, deixa eu aproveitar aqui e fazer uma pergunta para o senhor que eu acho que é pertinente. Muita gente fala sobre isso. Não sei se de repente até tem um áudio que está perguntando isso. O dízimo, que é 10%, certo? É do bruto ou é do líquido? É do bruto. Eu penso que é do bruto, porque é o seguinte: quando você pergunta para alguém quanto que você ganha, ele vai falar aquilo que realmente está ali na carteira,
né? No olerite, né? Falar olerite, ninguém nem sabe o que é olerite. Né? O soldo. Então é aquilo que vai estar, aquilo que você foi contratado. Então é do bruto. Mas pastor, ali eu tenho que tirar o imposto e tal, aquelas coisas, tá. Mas você foi contratado por este valor. Então é sobre este valor que eu penso que você deve realmente dizimar. Há uma discussão, né? Tem gente que pensa que é sobre o líquido, fala, eu não sou. Mas aí sócio entra naquela do questão, entra naquela questão. Se for só do líquido, e aí a gente começa a entender assim, então paga todas as suas contas, que sobrar você dá o dízimo, daí você não consegue dar. Entendeu? Tem muitas pessoas que fazem assim, pega o salário, paga todas as contas, aquilo que sobrar você devolve. E dízimo é primícia. Dízimo é algo que você entrega para Deus primeiro. E isso é uma conta que muita gente, muito empresário faz. Ele dá o dízimo, né, da retirada dele só pessoal, e ele tem uma empresa multimilionária, e ele fala, não, a minha empresa é o CNPJ. Mas quem dá a empresa para ele? Não é o Senhor, então, ele não ora pela empresa, não consagra a empresa, não faz parte das posses dele. Mas aí, nesse momento, ele espertamente... Só da retirada. Ele tira só da retirada dele, né? Deus prosperando ele, tornando ele um milionário. Abençoando a empresa. E ele dá um dízimo de miserável, né? Acontece isso ainda nos dias de hoje? Muito hoje. Por isso que, assim, os maiores dizimistas que nós vemos no decorrer aí, vamos colocar até da história, são as pessoas mais humildes. Porque aquele que tem, aquele que é abastado, aquele que é até abençoado, ele vai pensar 2, 3 vezes em relação a isso. E não pode. Nós temos que saber que se Deus está abençoando a empresa e ele está recebendo, precisa realmente fazer aquilo que Deus está operando sobre a vida dele. Interessante, que olha só, o mesmo texto, vou pegar aqui, Romanos 1:29, né, que ele vai falar sobre avareza, né, ele vai falar de malícia. Né? Porque as pessoas estavam cheias, né, de malícia, avareza. Então. E aí eu vejo nessa questão do dízimo, a pessoa para cumprir ali, para ficar quite com o pastor dele e tal, e ele vai usar de malícia. Né? Eu já vi gente que dá, que fala assim, não, vou dar aqui no crédito porque aí depois eu tenho um ponto no cartão de crédito, então ele negocia para poder receber algo a mais, uma vantagem a mais naquilo dali que era para só simplesmente devolver ao Senhor. Verdade. Né? Tem gente que não faz de maldade, mas eu digo assim, quando a pessoa começa a usar de malícia, não, isso aqui eu vou dar daquilo que eu tiro da minha retirada, eu não dou da empresa, e as pessoas começam a burlar, né? Porque no dia a dia, às vezes até fazem isso com a questão contábil, né? Eles tentam enxugar os seus gastos, mas fazer isso com o Senhor é um pouquinho pesado. Eu não sei se dá tempo do último áudio pra gente fechar aqui com o último áudio, dá? Vamos tentar aqui. Bem, a graça e paz. Meu nome é Paulo, sou do Japão e eu queria saber por que ninguém prega sobre Deuteronômio 14, do 22 a seguir, sobre aquele dízimo que você tem que comer. E sim, só prega um outro tipo de dízimo. Rapaz, ouvintes do Japão, hein? Que privilégio, né? Glória a Deus, Deus abençoe você. Mas foi falado aqui no início, né? A gente falou sobre 3 tipos de dízimos, né? dízimo. Bem, já estou sendo, né, já estão levantando a plaquinha aqui que o tempo terminou, né? Tomara que você aí no seu lugar esteja falando assim, glória a Deus, a gente vai ter que encerrar, mas foi uma bênção participar. Quero agradecer aqui ao pastor Igor Alessandro, tá? Pastor da Assembleia de Deus Palavra de Vida. Obrigado pela participação, obrigado por tudo. Foi uma bênção. Eu que agradeço, pastor Henrique. Foi rápido, né? A gente teve que responder as respostas também bem rápidas. Espero que os ouvintes também tenham entendido, mas foi um prazer. Foi apertado, mas foi um prazer. E tem assunto sobre isso aqui, né? Coloca lá no banner da rádio. Fiquei sabendo que o meu canal caiu aqui, o YouTube derrubou a transmissão ao vivo, né? Pastor Henrique Bravo, mas tudo bem, depois a gente tenta colocar de novo. Tá? Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe você que está participando, e embora a gente fale de uma forma descontraída, é um assunto sério, é importante, e que ele é fundamental para a obra do Senhor. Que Deus ilumine, esclareça o teu coração a cada dia e que você fique na paz de Cristo. Deus abençoe e até a próxima. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer